Fala, primeirão, dando sequência aí à nossa química geral e nós estamos trabalhando com cálculo em química. Lembra da aula passada que falamos sobre unidade de massa atômica que foi extraído de uma unidade do átomo de carbono 12 que serviu para mim pesar, né, para mim quantificar os outros elementos. Então qualquer outro elemento ele é comparado com uma unidade de massa atômica que é extraído, que é tirado de 1/12 do carbono 12. Certo? Então, nós falamos sobre a massa atômica dos átomos, né? Massa atômica, que é da atomicidade, que é a média aritmética ponderada através da massa do elemento com a ocorrência dele na natureza, e a massa molecular. Nós paramos aí em massa molecular, que vimos exemplo aqui da água, né? E onde a massa molecular é a soma de todos os elementos que constituem uma espécie química. Paramos aí na aula passada. E nós vimos que a massa molecular, eu tenho que pegar o total de elemento que tem na molécula e multiplicar pela massa atômica do elemento. E depois somar tudo, né? Por exemplo, eu tenho 2H na molécula de água, multipliquei por 1, que é o valor do hidrogênio na tabela. Eu tenho 1 oxigênio, multipliquei por 16, porque é o total da massa do oxigênio, e depois somei. 2 com 16 deu 18. Isso aí representa uma unidade de massa atômica da molécula de água. Isso quer dizer que a molécula de água tem 18 unidades de massa atômica maior do que uma unidade de massa atômica, né, que equivale a 1/12 do carbono 12. Né? É uma confusãozinha, mas é uma comparação, é 18 vezes maior do que uma unidade de massa atômica. E dando continuidade aí, nós temos as quantidades de matéria, né, que nós chamamos de mol. Então, é o conjunto de 6,02 vezes 10 elevado a 23, que nós chamamos esse cara de número Avogadro. Esse é o número de Avogadro, né? É o mundaréu. Ele é utilizado para quantificar átomo e molécula, espécie química, íons, geralmente átomo e molécula, de uma unidade qualquer, uma unidade de qualquer coisa, que equivale à massa atômica ou à massa molecular expressa em grama. Ou seja, uma massa de um átomo ela equivale a esse total de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Se for uma molécula, a massa dessa molécula equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Por exemplo, na aula anterior, eu te dei o exemplo do hélio, que tem 4 unidades de massa atômica. Significa que as 4 unidades de massa atômica equivalem a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de hélio. E a água que nós calculamos deu 18, né? Então, que é uma molécula. Isso significa que 18 gramas dessa molécula equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Tem um mundaréu de molécula aí, tá certo? Então, o átomo grama é a massa em grama de um mol de átomo. Nós chamamos de átomo grama, a massa em grama de um mol de átomo. E a molécula grama é a massa em grama de um mol de molécula. Seu átomo grama é um mol de átomo. Se a molécula em grama corresponde a um mol de moléculas. Moléculas que nós quantificamos. Então, a quantidade de matéria que é o mol também se expressa através do volume molar, que é o volume ocupado por um mol de uma substância na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que isso equivale a uma temperatura de 0 grau e a pressão de 1 atm, né? As substâncias gasosas, essa substância gasosa, ela deve ocupar um volume sempre de 22,4. Nós já trabalhamos isso, estequiometria. Falou em volume na CNTP, ele vai ser igual a 22,4. Resumindo tudo isso, esse mol, que corresponde à minha massa, que pode ser massa da molécula e massa do átomo, que vai quantificar 6 vezes 10 elevado a 23, seja átomo ou molécula, em um volume de 22,4 se for na CNTP. Muito, muito, muito. Isso nós chamamos de formulão, para que nós possamos calcular qualquer coisa dentro dessa parte aí do cálculo químico. Observe, a quantidade de matéria, número de moles, é igual à massa da substância por massa molar. Ou seja, a quantidade de matéria é a massa da substância, né?
é dividido pela massa da molécula. É uma massa qualquer que é dado para você, dividido pela massa da molécula, certo? Se eu quero calcular a quantidade de matéria de meio quilo de açúcar, eu boto meio quilo, eu boto 500 gramas dividida pela massa molecular do açúcar, que é 342. A resposta que vai dar aí corresponde à quantidade em mol, tá bom? Depois a gente continua aí para nos aprofundarmos mais e vamos entrar aí em fórmula percentual, fórmula molecular e fórmula mínima, né, que nós chamamos de fórmula empírica. Valeu? Até a próxima aí. Vamos lá, vamos dar sequência.